Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Construindo uma Igreja segundo o Coração de Deus. Construindo uma Igreja segundo o Coração de Deus. Porque aquilo que a gente já tem conversado em alguns momentos, a igreja, embora ela seja imperfeita, não significa que ela não possa ser uma igreja saudável. E por que muitas vezes a igreja aparentemente é considerada imperfeita? Em primeiro lugar, porque eu e você está nela, e nós somos seres imperfeitos que estamos sendo aperfeiçoados à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Então, por mais que nós sejamos imperfeitos e estamos sendo aperfeiçoados, nem por isso que a gente tem que deixar de ser saudável. Nós podemos ser sim uma igreja saudável. Então nessa série a gente vem construindo uma ideia e refletindo sobre construindo uma igreja segundo o coração de Deus, ou seja, uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja saudável, embora pode ser imperfeita. Lembram de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, era imperfeito? Sim, mas depois ele pede perdão dos seus pecados que tinha cometido, adultério, ele depois tinha cometido também um assassinato. Embora Davi fosse imperfeito, teve a consequência do seu pecado, mas pediu perdão para o Senhor o restaurou, mas nem por isso ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Então eu creio muito nessa parte que a igreja, embora ela é imperfeita, ela pode ser sim uma igreja saudável. E no decorrer desses domingos a gente vem falando sobre o primeiro domingo, a gente foi falando um pouquinho sobre o papel da palavra na vida da igreja. A palavra é aquela que orienta, é aquela que dá a direção, é aquela que ilumina os nossos passos, com base no Salmo 119, se lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus nós vimos que ela é aquela que nos dá a direção, que ilumina a nossa mente para que a gente consiga enxergar e analisar as circunstâncias e coisas que aparecem na nossa frente de uma maneira mais sadia, de uma maneira mais sábia. Aí depois a gente vem conversando um pouquinho também sobre o Evangelho. Qual que é o papel do Evangelho na vida da igreja, o papel fundamental. O Evangelho é as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Quais são as boas novas dessas, pastor? É aquelas boas novas de salvação, ou seja, olha, se arrependam do seu pecado, porque é chegado até vocês o reino de Deus. Então a gente viu isso até naquela primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 3, que ele prega falando, olha, vocês mataram o Filho de Deus, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à destra de Deus e vai vir para buscar uma igreja na sua glória. E o povo, então, todos que estavam ali ouvindo, o seu coração foi impactado por aquela mensagem através do Espírito Santo, depois do batismo do Espírito Santo que eles tiveram e começaram a anunciar as grandezas de Deus. E o que acontece? O povo escuta aquilo e fala, Pedro, e agora o que a gente precisa fazer para a gente ser salvo? Ele fala, olha, vocês devem se arrepender dos seus pecados e se batizarem. E a Bíblia diz que pela pregação do Evangelho genuíno, 3.000 almas aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente começou a perceber que não foi pregações de autoajuda, pregações que as portas iam se abrir toda hora para você, pregações que Deus ia dar um carro, não que Ele não possa dar essas coisas ou abrir portas para a gente, não, mas a maior preocupação, entre aspas, de Deus é com a nossa salvação. A gente viu isso, aí a gente viu no domingo passado um pouquinho sobre a conversão, continuação da série, que é aquele que recebeu este evangelho da graça de Deus se converte. Então esse novo nascimento, essa nova vida, não é só na minha mente. Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, eu tenho a mente renovada do Senhor para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, mas ao mesmo tempo eu tenho a mudança de mente, muda a minha atitude, muda as minhas ações. Se eu digo que eu sou cristão apenas em palavras, mas essa palavra, este amor, este carinho, este afeto, essa preocupação não se materializa em ações, dependendo do meu evangelho é vão. As palavras são muito bonitas, mas não materializam o evangelho nas minhas ações. E Jesus Cristo disse, as pessoas vão ver vocês e vão ver que vocês são os meus discípulos, como vocês tratam uns aos outros. Ou seja, não é só por pregar a palavra, mas a demonstração de amor que você vai ter pelo próximo, pelo outro, vai mostrar se vocês são meus ou não.
E hoje nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, agora sobre o seguinte tema: corações em chamas, bocas em silêncio. Porque às vezes nosso coração então tem chama de Deus, nós nos convertemos, levantamos nossas mãos e falamos: eu sou de Jesus, eu creio em Deus, gosto e curto muito o ajuntamento dos cristãos, só que eu não abro a boca para falar de Deus para ninguém. Eu não falo do evangelho da salvação para ninguém. Eu não vivo mais o evangelho, a missão que Deus me deu. Por quê? Porque agora ser cristão virou uma coisa tranquila. Agora o virar cristão nessa geração que estamos vivendo, bem contemporânea, não virou mais só um estilo de vida. Agora eu sou cristão. Tá bom, mas você fala de Cristo para quem? Você evangeliza e fala do amor dele para quem? Se o seu coração está em chama, a missão que nós temos é falar deste amor para as pessoas, mas muitas vezes esse amor que nos alcançou, essa graça, esse favor imerecido que chegou até mim e chegou até você, nós nos calamos com as situações do dia a dia e essa chama é suprimida por tantas situações, por tanto ativismo, por tantas coisas que nós temos que fazer e a gente inconscientemente para de falar do amor de Deus para as pessoas e nem percebe que estamos parando de falar do amor de Deus. Só que olha que interessante, quando nós paramos de falar do amor de Deus para as pessoas e Cristo sai do nosso vocabulário, nós estamos entrando em um processo de deformação com a nossa real missão. E eu gostaria, para basear toda essa nossa reflexão, fazer a exposição do texto bíblico no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, pessoal, capítulo de número 28. Quero ler desde o 16, põe do 16. Mateus, capítulo 28, versículo de número 16. Os irmãos que encontraram digam glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. A gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia pode pegar carona com um crente aí do seu lado ou ler aqui no telão o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 em diante. Subtítulo: A Grande Comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados, minhas falhas, as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Pecados esses que eu cometi no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo em ações, Pai, e em gestos. Te peço perdão. Leva minha mente e o meu coração cativo a Ti, juntamente com a de toda a Tua igreja, para que possamos compreender a Tua palavra e ela gere em nós vida, e vida essa com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Quebra todo laço, quebra toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de recebermos um pouco mais de Ti nesta manhã, que caia por terra no nome de Jesus e fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, o primeiro evangelho, meus irmãos, que está no Novo Testamento.
Olha que interessante, Jesus aqui no capítulo de número 28, depois da sua morte e ressurreição, que ele aparece para os seus discípulos, especificamente aqui para os 11, ele dá uma ordenança. Jesus passa 3 anos com eles pregando o evangelho, falando, olha pessoal, o reino de Deus chegou até vocês. Nós vimos aquela cena muito emblemática, onde Jesus Cristo ele entra na sinagoga, é-lhe dado o profeta, porque Jesus Cristo ele era mestre e rabi. Jesus pega ali o pergaminho de Isaías, vai ali, abre aquele pergaminho na sinagoga judaica para poder ensinar e falar ali sobre o texto bíblico. E naquele momento o pergaminho de Isaías é aberto e ele lê uma profecia de Isaías, lá do Antigo Testamento, dizendo assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para poder declarar o ano aceitável ao Senhor, a pregar as boas novas, a declarar a liberdade das prisões aos cativos e a todos aqueles que estão oprimidos. Este é o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo fecha o pergaminho e fala assim, pessoal, hoje se cumpriu esta palavra. A palavra de Isaías era sobre mim. Aquilo que Isaías profetizava como um profeta messiânico, olha, vai vir um Messias, vai vir um Salvador sobre Israel. Isso que eu estou profetizando, Jesus Cristo fala, ele que estava profetizando lá atrás, há séculos atrás, eu sou a promessa materializada do meu Pai. Sou eu, hoje se cumpre isso. E Jesus então começa a pregar o evangelho do reino, o evangelho que cura pessoas, as boas novas de salvação. Todos se aproximam de Jesus Cristo. Pessoas que estavam coxas começavam a andar através do milagre e começavam a seguir o Mestre. Pessoas que eram cegas começam a enxergar, a ter um novo prisma em sua vida, porque Jesus vai lá e curava os cegos. Pessoas e mulheres que nós sabemos que tinham fluxo de sangue, que durante mais de 12 anos procuravam uma cura, gastando toda a sua grana, os seus recursos em médico para poder ser curada de uma enfermidade mortal. Quando ela toca em Jesus, Jesus a cura. Jesus vem curando diversas enfermidades, pessoas de lepra, para que se cumprisse aquilo que estava em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós o reputamos como oprimido de Deus e aflito do Senhor. Então Jesus Cristo veio pregar as boas novas de salvação, e fez com isso muitos discípulos. Obviamente, muitos se apresentavam e se aproximavam ao Senhor, porque ele poderia saciar as minhas vontades. Eu estou com Jesus porque ele pode me dar pão para comer. Outros se aproximavam de Jesus e estavam com ele porque o Senhor poderia curar as minhas enfermidades e realizar o desejo do meu coração, que era me ver livre dessas cadeias. Então aproximavam. Mas também tinha um terceiro grupo, pessoas que queriam estar com Jesus apenas porque confessavam, ele é o meu mestre, ele é o meu Senhor, independente se ele me cure ou se ele me der pão para comer, não importa, eu quero servir verdadeiramente porque ele é o Deus da minha salvação. Então esses grupos estavam ao lado de Jesus. Então Jesus Cristo passa pela sua paixão, o seu sofrimento, é crucificado, fala, Senhor, Pai, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ali na cruz do Calvário, mas ele depois no final fala, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. Jesus morre na sexta-feira, no domingo Jesus ressuscita, a morte não pôde detê-lo. E como a morte não pôde detê-lo, depois ele aparece a todos os seus discípulos. E a Bíblia diz que nós acabamos de ler ali para os 11, ele aparece e fala o seguinte, pessoal, tudo aquilo que eu vim pregar se cumpriu. A ressurreição dos mortos, o perdão dos pecados em meu nome, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vocês viram João Batista no Rio Jordão falando, quando ele estava batizando, e João Batista,
quando ele batizava, ele era bem tranquilo, que vocês sabem, né? Olha como João pregava: arrependei-vos, raça de víboras. Quem ensinou vocês a se afastarem da ira do seu Senhor? E as pessoas vinham e se batizavam. E quando João Batista batizava o batismo de arrependimento, quando ele vê Jesus, que ele fala: galera, segura aí, olha quem está vindo ali. Quem que é João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu não estou anunciando, é dele que eu estou falando, aquele ao qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas alparcas, as suas sandálias havaianas, eu não posso tirar nem do pé dele, eu não sou digno. Jesus vem então ali para se batizar. Ele fala: Senhor, eu que careço ir a ti e o Senhor vem a mim. O Senhor fala: calma, João, é necessário que neste momento se cumpra toda a justiça de Deus. Aí nós vemos lindamente a Trindade se apresentando no batismo de Jesus, aonde João batiza o Senhor Jesus, o Filho, o Espírito Santo se manifesta como uma pomba e o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem muito me comprazo, em quem em muito eu tenho prazer. E Jesus então, depois da sua ressurreição, aparece para os 11 e fala: vocês viram tudo o que eu passei, vocês me acompanharam durante esses 3 anos, mas agora, vocês que são os meus discípulos, eu vou dar uma missão para vocês. E essa missão não é uma sugestão. Se vocês me seguem e falam que são meus discípulos, a missão é essa: ide, vão por todo mundo e pregai o evangelho, e pregai a minha palavra, e pregai as boas novas, e pregai a minha vida em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. A missão de vocês nesta terra é uma só: pregar a minha palavra, anunciar o reino de Deus, anunciar o perdão dos pecados através do meu sacrifício. Essa é a ordenança que eu tenho para vocês que se consideram os meus discípulos. Mas o povo judeu, sempre e principalmente no primeiro século, tinha uma compreensão um pouco equivocada da vinda do Messias. Pensava que viria um Messias libertador, principalmente da opressão do Império Romano, que operava no primeiro século, por isso que tinha aquela cultura greco-romana junto ali, uma grande opressão sobre os cristãos. E eles falavam: olha, vai vir um Messias que vai nos libertar desta opressão de Roma, dessa opressão do Império. Mas Jesus vem completamente ao contrário, falando: olha, o meu reino não é deste mundo, ele não vai se estender apenas por um período, não, mas meu reino vai se estender por toda a face da terra. Só que vocês que são agora os meus discípulos têm um dever a cumprir. Nesse texto, a gente começa a perceber, pessoal, a missão, o propósito de todo crente. Fale para a pessoa que está do seu lado: você sabe qual que é o seu propósito, irmão? Se você se diz cristão, o seu propósito é ir e fazer discípulos em todas as nações. O propósito do cristão genuíno e que caracteriza uma igreja saudável é a igreja onde eu e você fazemos parte desta igreja, deste corpo, cujo cabeça é Cristo, que é a perspectiva de Paulo para a igreja de Corinto. Nós temos a responsabilidade e o dever de pregar e anunciar o evangelho para as pessoas. Não apenas com palavras, mas também com atitudes de amor. Então, algumas coisas que a gente vai poder perceber através desse texto de Mateus, capítulo número 28. Primeiro lugar, que é a coisa que a gente aprende: evangelização é uma ordem, não é uma sugestão. Tô te dando uma sugestão. Se você quiser acatar, você pode acatar ou não. Não, é uma ordenança. Ide e pregai o evangelho. Então, se você é crente, você deve pregar o evangelho para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você está falando de Jesus para as pessoas, irmão? Ou as pessoas acham que você é um agente secreto? Não fala de Jesus para ninguém e ninguém sabe que você é crente. Eu sou crente, viu? Nossa, você é crente? Quanto tempo? Mais de 15 anos. Nunca vi você me convidar para ir num culto. Nunca vi você me convidar e falar de Jesus para mim. Nunca ouvi o testemunho, o que Jesus fez na tua vida. Nunca ouvi que você falava Jesus te ama e tem uma obra maravilhosa na tua vida. Irmãos, se nós somos cristãos, a marca do cristão é falar de Jesus para as pessoas. Mas a gente não quer falar hoje em dia, por quê? Porque a gente não quer ser inconveniente. As pessoas não vão gostar. Jesus não está nem aí se as pessoas vão gostar ou não do evangelho. Porque o morto não tem sentimento. O morto não sabe o que quer. Ele precisa ser vivificado pela palavra de Deus. Como diz o texto bíblico, vós já estáis mortos em vossos delitos e pecados. E ele, Jesus, vos vivificou, vós ainda estando nos seus delitos e pecados. Ou seja, as pessoas nunca vão gostar de ouvir o evangelho. Só que é nosso papel, como uma igreja saudável, falar: Jesus te ama, tem uma obra maravilhosa na sua vida e Ele tem o poder de perdoar os seus pecados e te levar para morar na eternidade com Ele. É isso que nós como igreja temos que fazer, temos que pregar, temos que falar. Mas não vão gostar de mim, eu não vou ser aceito nessas rodas de amigos. Que não seja aceito. Porque a Bíblia diz, aquele que se diz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou eu vou ser amigo do mundo ou inimigo de Deus. Não tem como andar no meio do caminho servindo a dois senhores. Então é o seguinte, eu sou cristão, tenho os valores do evangelho e vou pregar. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Olha o que diz o texto da palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1, 8. Diz o texto da palavra: mas receberão poder. O livro de Atos dos Apóstolos é o início da igreja. É onde começa todos os atos e a igreja começa a ganhar corpo. Então em Atos 1:8, olha o que diz o texto: mas receberão poder. Palavras de Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Segura aqui. Pessoal, eu estou subindo aos céus. E quando Jesus começa a ter a sua ascensão, toda aquela galera, mais de 140 crentes, a Bíblia diz, começam a ver Jesus subindo e dando essa ordenança. Vocês vão receber poder para poder pregar o evangelho. Vocês vão receber poder. A unção vai vir de quem? Do Espírito Santo. Fica tranquilo. Aí ele começa a subir. Aí o povo começa a olhar. Aí aparecem dois anjos e fala: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Fiquem tranquilos. Esse mesmo que vocês viram subir aos céus vai voltar a segunda vez a pegar a igreja dele. Só que agora vocês têm que fazer aquilo que ele ordenou. O que a gente tem que fazer? Ficar em Jerusalém, aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí essa galera crente fez o quê? Vamos então para a casa da irmã X orar. Ficaram lá, em Atos capítulo 2, que diz o texto, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu. Estavam, sabe o que? Assentados, igual vocês estão assentados aqui, ó. Não estava de pé, não estava de joelho, estavam assentados. Reunidos no mesmo local. Mas de repente, você não espera, é de repente. Quando você menos espera, um milagre pode acontecer na nossa vida. De repente veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa onde estavam assentados. E foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como fogo.
e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram com este poder que eles receberam do alto a anunciar as maravilhas de Deus. O Espírito Santo nos enche para que a gente possa anunciar as maravilhas do Senhor para as pessoas. Aonde naquela região, em Atos 2, estavam medos, persas, gente vinda da Panfilha, e estavam passando e ouvindo, o que esse pessoal está falando? Porque eu estou ouvindo as maravilhas de Deus. Na minha língua materna, eu estou ouvindo em alemão, o outro está ouvindo em chinês, o outro está ouvindo em japonês, eu estou ouvindo as boas novas de salvação. Aí chega outro e fala, não, essa galera, ó, tá cheio de mosto, tá cheio de vinho. Pedro então se levanta, porque estava cheio do quê? Do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão e irmã, tem ousadia para falar do amor de Deus. Ele fala, não galera, ainda é 9 horas da manhã, a gente não está bêbado não. Sabe o que é isso? É a profecia que Joel disse, que eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Hoje se cumpre esta promessa. É esse Jesus, e ele começa a anunciar Jesus Cristo, irmãos. Esta é a função da igreja. Eu não tenho que testemunhar de mim, porque testemunha não fala dela, testemunha fala do outro. Eu não tenho, Renato, que ficar falando de mim, não. O que eu tenho que falar é de Jesus Cristo para as pessoas. Porque nele existe o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É por causa dele que nós estamos aqui. E este amor que arde dentro do nosso coração, nós não podemos ficar de bocas fechadas, de bocas caladas. Quando Deus chama Isaías, que purifica os seus lábios, ele diz, quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Ele levanta a mão. Pai, eu acabei de ser purificado pelo Senhor, porque eu habitava no meio de uma galera que tem impuros lábios, e os meus lábios também eram impuros, mas o Senhor tocou com uma brasa viva, com uma tenaz dos meus lábios, e me purificou. Quem há de ir? Eis-me aqui. Pode me enviar. Pode me usar. Será que nessa manhã a gente pode falar, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar? Senhor, eis-me aqui, pode me usar? Tem uma frase muito interessante do teólogo A.W. Tozer, que ele fala o seguinte, nada prova mais a nossa fé do que o nosso desejo de compartilhá-la. Se você fala que tem a fé em Jesus, não tem como não compartilhar ela. Ao ponto que, se eu não compartilho a minha fé, mostra que eu não tenho tanta fé nele. Porque se eu tenho fé, qual que é o meu desejo? De querer compartilhar, de querer falar de Jesus para as pessoas. Então, se eu não estou com este desejo de falar de Jesus para as pessoas, significa que eu não estou tendo uma fé genuína. Significa que o evangelho na minha vida virou apenas um estilo. Sou cristão, mas não influencio mais ninguém. Não sou mais luz deste mundo, não sou mais sal dessa terra, porque me tornei insípido. Essa chama se apagou dentro de mim. Por que se apagou? Porque às vezes tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas que eu e você passam nessa vida, vem querer às vezes suprimir a palavra de Deus para que a gente não pregue o evangelho. Só que a gente tem que pregar independente do que aconteça, irmãos. A gente não tem que pregar o evangelho porque a gente está bem. A gente não tem que pregar o evangelho porque nosso saldo bancário está ok. A gente não tem que pregar o evangelho porque a gente está com saúde e não está com enfermidade, não. É independente de lutas e circunstâncias, nós temos que pregar o evangelho. Mas como assim, pastor? Quer ver a base bíblica? Olha o que diz o texto da palavra em Atos, capítulo 8, versículo de número 1 a 4. Olha o que diz o texto. Saulo estava ali, ele ainda não tinha se convertido, porque ele se converte em Atos capítulo 9.
Saulo estava ali, aonde? Consentindo na morte de Estevão. Segura. Estevão, por pregar o evangelho, grande perseguição veio sobre ele, e ele foi morto, apedrejado. Quem estava consentindo com a morte dele antes? Saulo. Vocês vão apedrejar Estevão, Cadine? Vou apedrejar Estevão porque ele está pregando o evangelho. Deixa eu segurar o seu paletó, para ficar mais leve, pra você poder atacar a pedra mais tranquilo para ele. Ele consentia na morte de Estevão. Ficou feliz. Já viu aquele termo, quem cala consente? Ainda bem que tá matando o crente. Como que eu gosto que mata crente? Aí depois ele tem um encontro com Jesus em Atos 9. Olha isso. E Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, o que aconteceu? Desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Segura aqui. Grande perseguição, matando o crente. Os apóstolos ficam. E os demais discípulos? Vamos sair daqui. Vamos se dispersar. Jerusalém, Samaria, vamos se dispersar. Verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, vamos fazer o velório dele, e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens quanto mulheres e lançava-os na prisão. Imagina, é como se fosse a Polícia Federal, né? Com mandato de prisão. Entrava, pegava homem, pegava mulher, vem pra cá, arrastava, pegava pelos cabelos. Pessoal, pelo amor de Deus, não faça isso, vem pra cá, tá preso. E jogava inocentes só porque anunciavam e expressavam a fé em Cristo Jesus. Eles eram presos só por falarem que eram cristãos. Não porque cometeram crime, não porque estavam fazendo atos de rebeldia, só por falar, sou de Cristo. Eram presos. E Paulo arrastava as pessoas. Verso 4. Os que haviam sido dispersos, eles pararam de pregar? Não. Pregavam a palavra por onde quer que fosse. Podem me prender, pode ter perseguição, pode falar o que for, mas eu não posso parar de anunciar aquilo que eu tenho ouvido, visto e experimentado na minha própria vida. Pode estar perseguição, podem estar falando que eu não posso, que eu tenho que parar de falar, mas eu vou continuar anunciando as boas novas de Cristo Jesus, o evangelho de salvação, independente da perseguição. Isso nós estamos aprendendo com o texto dessa ordenança de Jesus, que é o grande chamamento, que se eu e você falamos que somos cristãos e declaramos a nossa fé, nós somos obrigados a falar do amor de Deus. Não é uma sugestão. Se der, você fala, tá bom, Felipão? Se der, você fala, tá bom, Karen? Não. Se você é de Jesus, eu e você temos que falar do amor de Deus para as outras pessoas. Estou com o coração muito alegre aqui. A igreja ontem foi fazer evangelismo e tal, e hoje está aqui nosso irmão e nossa irmã, frutos do evangelismo, né? Ouviram falar do evangelismo? Olha lá que bênção. Eles estão aqui porque teve uma galera que saiu daqui da igreja e foi falar na Praça Silva Romero de Jesus. E olha onde eles estão aqui hoje. Como ouvirão se não há para quem pregue? Como saberão se eu não abrir a minha boca e se me dispor a ir falar, irmãos? Essa é a função da igreja. Falarmos do amor de Cristo. Vai ter evangelismo, pastor? Eu vou nesse evangelismo. Eu vou falar daquilo que eu tenho experimentado todos os domingos nos cultos e durante a semana. Eu quero falar de Jesus. As contas às vezes não vão estar todas pagas, vai ter perseguição no seu trabalho, os contratos não vão estar todos fechados, às vezes nós não vamos estar com o nosso celeiro tão abastado, mas independente disso, nós declararemos como Paulo,
Paulo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou não tendo nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que nós como igreja temos que declarar. E se eu posso todas as coisas, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou falar do amor de Deus. Provérbios capítulo de número 11, verso 30 diz o seguinte. Provérbios 11, 30. O fruto da retidão é árvore de vida. E é sábio é aquele que faz o quê? Salva pessoas. Quem ganha almas, sábio é. Quem evangeliza, ganha almas para Jesus, fala do amor de Deus, é sábio. Quer ser sábio, meu irmão e minha irmã? Fale do amor de Deus para as pessoas. Segundo lugar e último. Evangelização deve ser acompanhada de uma vida coerente. Uma vida que se encaixe. Porque eu tenho que pregar o Evangelho e as pessoas têm que ver Deus nas minhas atitudes. Eu não posso falar de uma coisa e viver completamente outra. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Se eu coloco um prédio em cima do monte, todo mundo que vai passar vai olhar. Vocês são a luz desse mundo. Quando as pessoas estiverem perdidas e não souberem o que fazer, vão ver a luz que está brilhando sobre a vida de vocês e vão perguntar aonde que eu posso ter esperança num tempo de angústia que eu estou vivendo. E é você que vai poder falar. Jesus Cristo tem o poder de te dar vida e vida essa com abundância. É Jesus que vai ser a fonte da sua alegria nos momentos mais tenebrosos da sua vida. É Jesus que vai te segurar pelas mãos, que vai passar com você no meio desse deserto. E quando você passar para o outro lado, você vai falar assim, como eu consegui passar? Porque você viu que Jesus passou com você. Por isso que em Mateus 28 ele fala, eis que estou com você até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai deixar eu e você, meu irmão. Ele passa conosco, Ele é um Deus que comunga das nossas fraquezas. O testemunho de vida dá credibilidade à mensagem do Evangelho. Aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou falando de evangelismo, as pessoas veem aquilo, senão viram uma hipocrisia. Se eu falo que eu tenho que evangelizar e não evangelizo, que tipo de crente sou eu? Se eu falo que tenho que orar e não oro, que tipo de crente sou eu? Se eu falo que eu tenho que fazer as coisas para Deus e não faço, que tipo de crente sou eu? Ou seja, minha mensagem tem credibilidade porque eu vivo a mensagem a qual eu prego. O apóstolo Paulo falou isso. Eu prego para vocês, mas sabe o que eu faço? Eu esmurro o meu corpo à servidão para que eu não caia em descrédito com aquilo que eu preguei. Porque eu prego para mim mesmo, para que aquilo que eu prego seja também uma realidade na minha vida. E eu peço graça para Deus para que seja. Porque eu não quero ser hipócrita, pregar uma coisa e viver outra. O evangelismo, quando a gente fala da evangelização, tem que ser acompanhada por uma vida coerente. Guarde isso. A evangelização começa com vidas que refletem a santidade de Deus. A evangelização começa com vidas que refletem a santidade de Deus. A sua vida é um testemunho vivo. Por isso que Paulo fala, vocês são cartas vivas. As pessoas leem vocês. As pessoas veem a atitude de vocês. As pessoas veem o que sai da boca de vocês. As pessoas veem as ações de vocês. Então o testemunho começa com a nossa vida. A evangelização começa com o nosso testemunho de vida. Através do nosso testemunho de vida, as pessoas verão a santidade de Deus. Aí a grande pergunta é, as pessoas conseguem ver Jesus na sua vida? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, as pessoas veem Jesus na sua vida? As pessoas veem Jesus na sua vida? Porque às vezes a gente não quer renunciar, a gente quer fazer parte da Babilônia. Porque a Babilônia,
ela brilha os olhos à Babilônia. Paulo, escrevendo suas cartas, fala assim: Timóteo, por favor, busca vir ter rápido comigo. Por quê? Porque Demas me abandonou. Meu fiel companheiro também me abandonou. Por quê? Porque ele amou o presente século. As luzes de Roma brilharam nos olhos de Demas e ele abandonou-se, apostatou da fé. Vem ter comigo, estou sozinho. As luzes de Roma, a Babilônia, às vezes quer roubar a nossa atenção de Deus, para que a gente não possa testemunhar. Mas se a gente quer evangelizar, a gente evangeliza com palavras e também com a nossa atitude a cada dia. Lembra de Daniel, na Babilônia? Foi cativo, estava dentro da Babilônia, todo um processo cultural e governamental para desconstruir aqueles jovens que pegaram todos os jovens bonitos, jovens inteligentes, de boa índole. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você acha que Nabucodonosor pegaria você? Ele pegou gente bonita e inteligente. Você ia estar... Amém, né? Você ia estar na Babilônia. Só que ele era bonito, inteligente, de boa índole. Amém. Deus sabe, né, do nosso coração. Ele pega e vai para lá, num sistema político e governamental. Por isso que a Babilônia crescia na expansão do reino. Pegava os melhores, trabalhava na sua cultura e esses mesmos subjugavam os outros povos. Por isso que a Babilônia foi crescendo como se fosse um império. Mas Daniel, que ia comer ali dos manjares do rei, muitos se corromperam. Puxa, eu estou aqui na Babilônia, comendo na mesa do rei, morando no palácio. Babilônia não é tão ruim assim. Não é tão ruim viver na Babilônia. Na Babilônia eu tenho um Coca-Cola gelada e todos os sábados é feijoada. Na Babilônia eu durmo na melhor cama king size. Puxa, na Babilônia eu não preciso me preocupar com pagar conta porque eu tenho tudo aqui, é o meu recurso, porque eu estou no palácio. Mas eu estou no palácio vivendo na Babilônia, eu sou cativo. Mas Daniel faz o quê? Eu não quero. O que, Daniel? Você tem tudo bom e do melhor? Não. Tenho valores cristãos, eu quero água, um pouquinho de legume, mas o que? Você vai ficar magrinho e o rei vai ver que você e seus amigos estão magrinho. Não dá para deixar vocês assim, não. Vocês precisam se alimentar. Faz o teste só 10 dias com a gente. Depois você vê. Fizeram um teste de 10 dias. Água e legumes. Quando viu ali, falou: nossa, vocês estão mais fortes do que aquela galera que está tomando o vinho do rei, comendo tudo do bom e do melhor. Vou manter a dieta de vocês assim. Sabe quanto tempo ele fica nessa dieta? Lê depois lá, Daniel, capítulo de número 1 em diante. Depois Daniel 6 também. 3 anos. Porque depois eles tinham que se apresentar diante do rei. Agora pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você, na Babilônia, iria comer da comida do rei, irmão? Ou você ia falar: não, não quero? Só reflita. O comer da comida do rei é os manjares mesmo, é coisa boa. É facilidade, é vida boa, é benefício. O comer da comida do rei é falar o seguinte: meu, vou parar de sofrer se eu comer essa comida. Eu não vou manter essa luta que eu estou vivendo já há anos da minha vida. Eu não vou mais passar dificuldade. Se eu só preciso fazer o quê? Comer da comida do rei. Tá agora a oportunidade que eu vinha, olha só, orando há tanto tempo. Agora está na minha frente. Só que isso é um prato de Satanás. Mas é onde todos os seus problemas se resolvem. Daniel fala: não. Além dos problemas, eu prefiro continuar sendo fiel ao meu Deus. Nem que para isso eu vá depois para uma cadeia, para tudo. Assim como foi com José do Egito. Eu sou fiel aos meus princípios e valores. Nem que para isso eu preciso ser vendido pelos meus irmãos e depois eu ir para a prisão, mesmo trabalhando na casa de Potifar, porque levantaram uma acusação contra mim. Mas eu não negociarei princípios e valores. Eu sou fiel ao meu Deus. E quando nós somos fiéis ao Senhor e não nos curvamos a esses manjares do rei, porque temos um testemunho para dar perante a sociedade como luz do mundo e sal da terra, Deus nos abençoa. Daniel subiu como governante. José do Egito também subiu como governante. Deus o honrou porque não negociaram valores e princípios cristãos. Não negocie, irmão, valores e princípios cristãos. Fale do amor de Deus. Fale
do amor de Deus para as pessoas. Tem outra frase de Tozer que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ó. A pior coisa que um incrédulo pode ouvir é um cristão hipócrita. Olha essa frase irônica de Tozer. Sabe o que o incrédulo é? Aquela pessoa que não conhece Jesus. Sabe qual que é a pior frase que ela pode ouvir? A pior coisa é começar a ouvir uma pessoa que é um crente hipócrita. O que é um crente hipócrita? Que não vive aquilo que prega. Eu falo de amor, mas não vivo amor. Falo de perdão, mas não vivo perdão. Falo em santidade, mas não sou santo como ele é santo e me chamou para ser santo. A pior coisa é o seguinte, é um incrédulo que não conhece não ver atitudes de amor em minha vida. A pior coisa que existe. E olha o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Pedro 2, versículo 12. Pedro ensinando para nós cristãos que estamos testemunhando de Jesus. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem o quê? As boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Dê um testemunho. Se estão falando que às vezes alguns de vocês são maus, muda a visão deles, não é falando, é praticando boas ações, é fazendo a diferença. Não, eu mudei. Não, ó, eu tô melhor. Não, faça a diferença você nas suas ações e eu também, sem precisar falar nada para ninguém. As pessoas vão ver que eu mudei com as minhas ações. Guarde isso. As pessoas não mudam porque elas falam que vão mudar. As pessoas mudam quando elas demonstram frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento é processual, pessoal. Tema para outras mensagens. Pregue a palavra de Deus. Se coloca de pé, vamos orar.